Ok, pessoal, vamos embora, vamos seguindo em frente. Lembrando que o Café com Pizza lá no alto, né, em Araras. Tem aquele shopping novo ali em Araras, um pouco antes da Casa de Cultura. E ali agora tem o Café com Pizza. Ainda não está aberto, por enquanto só delivery. Mas você já tomou café com pizza? Pois é, agora tem Café com Pizza em Teresópolis. Ou pizza com café. Café com Pizza Teresópolis. 22000021. 22000031, só delivery, tá? Só delivery. E garanto para vocês, a pizza é muito boa. Café com Pizza, lá em Araras, por enquanto só delivery. Tânia, a tua pergunta para o Ricardo? Esqueci a pergunta. Não, a gente vai... conversamos sobre tantas coisas aqui no intervalo. Então vamos lá. A gente vai lembrar já dessa pergunta, porque já a gente volta ao assunto. Ô, Ricardo, ali onde está a Sudantex, não teria ali um projeto também para a estação de tratamento da água do Rio Paquequer? Tem também isso. Isso, inclusive, na época da criação pelo MINC, né, da intenção do Parque Fluvial, já era também com essa intenção. É uma área destinada à tratação, porque é o único trecho virgem que nós temos ainda de rio sem construção, para poder fazer a coleta do Paquequer, tratá-lo e devolvê-lo novamente ao leito. E então, aí ocuparia também o espaço que cabe ao município. Pois é, então quer dizer, muita coisa para acontecer ali. De esgoto é muito grande. Mas ninguém está falando sobre isso. Esse acordo não está contemplando essa estação de tratamento. Não contempla, entendeu? Então, assim, o que causa muita estranheza, e assim eu falo isso como arquiteto, e vou lançar aqui para você, porque acho que é uma oportunidade interessante. Porque existe, assim, uma coisa, eu acho que o prefeito tem muito boas intenções, mas eu acho que ele está mal assessorado. Tá? Então, se ele estivesse com melhor assessoria, ele poderia ter resolvido melhor essa questão do acordo. Por que o acordo é ruim para o município? Veja bem, como eu já falei, o cara ia pagar uma multa e não está pagando a multa. Tá? Eu não sei se tem como, no acordo, existe uma cláusula. A cláusula 10ª é a cláusula 22. Eu acho que eu cheguei a te enviar, não sei se tem como colocar isso na tela. Qual é a contrapartida? Dentro desse espaço que está aí, o que acontece? Essa prefeitura, essa sede da prefeitura, está sendo dada ao município. Mas existe um porém. Está vendo esse prédio aí? Ele vai ser dado à prefeitura, mas ele não é dado como pagamento de multa ambiental. Esse é onde será a prefeitura. A prefeitura não é como pagamento de multa ambiental. Tá? Multa ambiental, 22 milhões. Esse é o pagamento da multa, 22 milhões. Há 10 anos atrás, né, Ricardo? Mas como o TAC, existem umas contestações. Pode ser que o TAC não tenha correção, isso é uma coisa que a gente tem que averiguar. Mas, digamos, 22 milhões, definidos como 6 milhões no túnel, 10 milhões no parque, na borda do rio, e mais 6 milhões no Educa Parque. Então, na realidade, 22 ele não paga milhões nada. Pagou aí. O resto é o que, no meu entendimento de arquiteto, a criação do bairro. Então, ele dá a rua, ele dá a encosta, ele dá a prefeitura. Só que quando ele dá a prefeitura, lá no acordo, por isso que eu digo que eu fiz um recorte e enviei, não sei se é possível passar. Ô, Gilberto, se puder... Porque diz o seguinte, tá antes, é um recorte. Tá? Dá um sumido que eu sei por enquanto. Ainda não é esse. É o seguinte, isso aí foi disparado pela prefeitura já no ano passado. Então aí você vê que existe uma intenção de criação de vários lotes, tá certo? Então você vê ali prefeitura marcada, tá vendo lá a prefeitura? Tá. Isso foi jogado no ar pela prefeitura de Teresópolis. Está lá marcado prefeitura, você está vendo as ruas, está vendo ali os galpões enormes lá, e ali fora do Caparque. Tá vendo? Na imagem ali em branco, aparece em branco o que seria o shopping, o shopping dele, o shopping do dono. Para fora do Rio, olha ali, marcado Educa Parque. Aquilo ali que é a área do Educa Parque. É o que fica da ponte para a direita de quem olha da rua. Está vendo? A parte de fora. E ali o parque marcado. Até eu tenho um teleférico ali que eu não sei se ele consegue fazer. Está vendo essa bordinha? Essa bordinha que aparece Parque Fluvial e Feira Agroecológica? Tudo isso está colocado ali. Muito bem. Os lotes estão lá. O que foi feito? Você já deve ter visto... Aonde tem esses lotes é que seriam os prédios. Isso. Que aí todo mundo está falando, mas vai ter lote, vai ter prédio, e o prefeito diz, olha, até agora não tem nada, não tem... E o prefeito está correto no que ele fala. Sabe por que não tem nada? Vou te contar por que não tem nada. São 28 lotes. Isso nesse desenho, tá? O que acontece?
Quando você vai fazer um loteamento, tá? O arquiteto, qualquer profissional engenheiro, você vai fazer um loteamento, você pega um projeto, dá entrada na prefeitura, apresenta o seu projeto de loteamento. Sim. Você recebe uma licença para a construção desse loteamento. Tá? O que você faz? Você constrói o loteamento inteiro, faz as ruas, as calçadas, iluminação, caixa de coleta de água, meio-fio, tudo. Depois disso, você pede vistoria da prefeitura. A prefeitura vai lá e diz, o loteamento está pronto, com a rua tal, com a entrada tal, ok, e emite uma certidão de teor. Com essa certidão de teor, você vai ao cartório, registra todas as suas quadras ou glebas, e você pode vender isso. Sabe o que foi feito na prefeitura? Ele entrou, depois que houve o processo de intenção de parque acabou, o que o Dona Isabel fez? Entrou com um projeto de loteamento. O projeto entrou, está lá na CPI isso, tá? Não estou mentindo não, eu estou apresentando fatos. Está lá na CPI. Entrou com um projeto de loteamento. O que aconteceu? Saiu a certidão de teor. Ninguém fez rua, ninguém fez lote. Já existe uma certidão de teor dizendo que as glebas existem, que as ruas existem, que o nome é tal, que a testada é tal, que a da prefeitura é tal. Ou seja, o documento que o proprietário precisa para levar para o RGI e criar as glebas dele e dividir em lotes, ele tem a hora que ele quiser. Mas ele depende de quê? Do licenciamento ambiental. De que o INEA diga que o terreno está descontaminado. Mas o documento já foi feito. E isso não poderia acontecer jamais. A gente vai falar de descontaminação, mas eu preciso ouvir a doutora Tânia. Eu lembrei. Eu queria saber se aquela parte que vai ser a prefeitura, vai ser as expensas da prefeitura ou se vai o dono do terreno pagar para fazer aquele trabalho. O que acontece? O Planeja Teria já levantou essa questão há um tempo, porque a gente leu o acordo desde o início, a gente teve acesso ao acordo, e no acordo dizia que ele ia entregar toda a estrutura, sem elevador, lajes, ele ia entregar a parte bruta e a prefeitura adaptaria ao seu interesse. O que acontece? Tem um projeto também na prefeitura, isso está na CPI, tem um projeto na prefeitura, dizendo que tudo que vai ser feito no prédio, a Dona Isabel está fazendo, até divisória. Olha só, um arquiteto em Teresópolis, ou engenheiro, para apresentar um projeto em Teresópolis, ele não precisa dizer que ele vai fazer divisória. Existe um memorial descritivo nesse projeto, tem até divisória. Engraçado que tudo isso aconteceu no ano 2020. Aconteceu porque a gente falou em alguns outros programas, a gente falou que o prédio era bruto e o prefeito disse que não ia gastar dinheiro, então tem lá um projeto como se dá a entender que a Dona Isabel vai fazer tudo. Tânia, eu queria acho que não é exatamente isso. Como advogada, o que ele falou aqui, ele já está em posse desse documento, isso me parece até, isso não seria improbidade? E esse documento está na CPI da Câmara. Está na CPI da Câmara. Já saiu a certidão de teor que diz que as glebas existem. Tânia? Isso é um absurdo, porque se as glebas não existem, ele não pode construir ali, né? Enquanto não cumprir todas as regulamentações e determinações para que ele possa edificar ali, né? Então, eu acho que... Não sei, 2020, um ano complicado. Eu acho também que o prefeito, eu concordo com o Ricardo, falta uma assessoria mais consistente aí. E eu não vejo no prefeito mais intenções, mas ele precisa ser bem assessorado para que a população não perca com isso, né? Porque ali a gente tem que colocar, em primeiro lugar, o interesse público, o interesse da população, né? E não a exploração imobiliária ali daquele local. Porque eu acho que quem vai ganhar com isso tudo vai ser o dono do terreno. Eu queria saber do Ricardo quem foi que valorou esses espaços que foram concedidos à prefeitura. Né? Um a 6 milhões, outro a 5 milhões, outro a 4 milhões. Quem que valorou isso? Boa. Não, isso, na realidade, é o valor resultado do passivo ambiental, da multa. Então, quer dizer, eu sei. Ela definiu lá atrás, a equipe toda que julgou o quanto contaminou o solo, definiu que o pagamento era de 22 milhões. Sim, 22 milhões, mas na totalidade. Eu digo assim, quanto vale cada área?
Aí que tá. Se você que foi pegar, cedida. se você É isso pegar que eu um tô terreno dizendo. onde eu posso fazer um prédio de 8 pavimentos, o metro quadrado custa X. Com certeza. Se você hoje pegar o túnel e dividir 6 milhões pela área quadrada do túnel, está custando mais que uma área que eu posso fazer um prédio. E eu não tenho que fazer no túnel. Então, eu não sei. Porque aqui, tudo que você falar no acordo diz simplesmente o seguinte. Vários itens do acordo dizem o seguinte, assim, ó. Por exemplo, no projeto proposto pelos réus, os 2 primeiros réus propõem, tudo é proposto pelo réu. No acordo inteiro, você vê várias áreas da Sudantex, tudo é proposto. Os executados propõem manter. Então, houve uma aceitação. Alguém falou, eu estou propondo isso. Eu estou Alguém falou propondo assim, isso. beleza, aceito. Tudo ok. bem, aceito. Ok, entendeu? Né? Aí, o que aconteceu? Um fato interessante. Antes de toda essa polêmica do bairro, embora tenha sido lançado, você lembra que foi votado uma outorga onerosa em Teresópolis? O Conselho da cidade votou uma outorga onerosa para o bairro Jorge March. A outorga onerosa foi votada para o bairro, porque disseram que era uma área nova, um bairro novo, e queriam voltar a outorga onerosa para ali. O que significa outorga onerosa? Se eu tenho um gabarito X, eu pago a prefeitura, e ela tem que usar esse recurso para determinados setores. Aqui, no caso, é a altura dos prédios. Isso, isso? a outorga Altura onerosa. dos prédios. Se eu tenho um prédio de 8 andares, eu vou lá na prefeitura, pago uma outorga onerosa e posso fazer mais 2. Então, aí sim, agora acho que é interessante. Dá para voltar a primeira imagem do mais baixinho? A outra. Olha só, isso é hoje. O telespectador pode ver. Na região ali da Nilza Fadiga Chapeta, você pode fazer hoje um prédio com um embasamento. O que é um embasamento? A entrada do prédio, garagem ou loja, com até 8,5 metros, colando nas laterais. Você pode fazer 5 pavimentos de apartamento mais uma cobertura. Isso hoje é permitido para essa região. Aí vem a contrapartida, que era o recortezinho, que eu não falei, né? No acordo diz o seguinte, eu dou a prefeitura para o município, o réu, desde que o gabarito do bairro Jorge March mude para 8 pavimentos. Para poder botar os edifícios mais altos. Aí vem a segunda imagem, mais 3 pavimentos, ou seja, 8 de pavimento tipo. Essa é a condição que o réu dá ao município de entregar à prefeitura. Eu te dou a prefeitura, mas em contrapartida eu quero aumento do gabarito. Aí, se você somar esse bairro que teve uma outorga onerosa, a gente ganha mais 2. Ele vai pagar pela outorga. Ele paga e ele pode fazer mais 2, que é o outro, esse que está aí. Então, a gente está falando de mais ou menos prédios em torno de 41,5 metros de altura, que o dono do terreno vai ter direito de fazer. Por quê? Hoje ele já tem uma certidão dizendo que as glebas existem, com a gleba ele vai poder, depois da licença ambiental, vai poder transformar em lote, vai poder vender, e quem comprar vai poder fazer tudo isso que está aí. Ou seja, uma selva de pedra, e aí eu te digo o seguinte, um terreno de 1.000 metros quadrados que eu posso fazer 5 andares de apartamento tipo, hoje vai custar 1 milhão, por exemplo. E um que eu quase dobro, vai custar quanto? 2 milhões? Vai acontecer isso, vai dobrar. Então, por isso que eu digo, quem é que está ganhando nessa história? É o réu. É o réu. Não é o município. É o réu, é o dono do terreno. O réu talvez não conseguisse fazer isso com a área hoje se não tivesse multa nenhuma. Verdade. Tânia. Talvez ele não conseguisse fazer isso se ele não tivesse multa nenhuma. Ele não conseguiria autorização para fazer esse bairro ali. Quer dizer, ele negociou com a multa, sobrou muito pouco para o município, ele ficou realmente com filé mignon, ainda vai ganhar muito dinheiro ali. Dinheiro ali. Lembrando que tudo isso tem que passar pela Câmara Municipal. A CPI, o resultado da CPI está lá. Já está lá o resultado, nós temos, né? Vereadores que participaram da CPI e estão na Câmara de novo. Então, acho que vale a cobrança dos vereadores agora, atuais, de levantarem essa bola, saber o que está errado, por que está errado, averiguar e ver como acertar isso. Eu acho que tem profissionais muito competentes na Câmara para poder ajustar isso. Tem. Conhecer realmente, Hélio, o resultado dessa CPI, né, que está muito bem redigida, foi muito bem feita, tem que conhecer e tem que debater, porque eu não acredito que a maioria já conheça. Né? Muito pouco tempo que eles estão ali. Mas eles têm que tomar pé dessa situação para poder agir, porque está na mão realmente da Câmara. Você vê que ali já tem até nome de rua, né? E nome de rua tem nome competência da Câmara. Tem nome de rua, mas por quê?
porque deu entrada no projeto e a certidão saiu. Então o nome da rua está lá. O nome da rua está lá. De todos os vereadores que eu já trouxe aqui, não trouxe todo, né? Não vieram todos. Na segunda-feira, o vereador Jaime vai estar aqui. Vou cobrar isso dele, até porque ele faz parte do grupo do governo, né? Acho que ele é líder, vai ser líder do governo. Não, é o Paulinho. É o Paulinho. É o vereador Paulinho. Que é líder do governo. Mas o Jaime, eu vou cobrar isso dele, mas de todos que eu trouxe aqui, os novos disseram que não têm conhecimento ainda da CPI. E, lógico, pode ser, né? E eles, a partir de agora, vão tomar conhecimento. E o Maurício Lopes e o Léo, o presidente da Câmara, né? Os dois foram contundentes quando afirmaram aqui que isso tem que ser visto, tem que ser revisto, tem que ser estudado, e que a CPI já está lá, e que a CPI apontou várias irregularidades. Deixa eu botar o pessoal de casa aqui. Pastor Palhares, Davi Palhares assistindo o programa. Obrigado, Davi. A Regina Fechó está aqui com a gente também. Carlos Martins pode entrar nisso aí e falar com a gente. Carlos, você tem conhecimento para fazer. A Ana, do AMA também. Boa tarde, Elinho. Ótimo programa. Lana Mendes. Boa tarde, Hélio. Doutora Tânia, linda. Beijos e saudades. Lana Mendes. Obrigada, Lana. Um beijo para você. Marcos Vinícius assistindo a gente. O professor Marcos vai estar aqui também a semana que vem, já convidado. Agora, atenção aí, o Ricardo, o Léo Bittencourt. Aliás, Léo, já passou da hora de vir aqui, hein? Aí você vai falar assim, não me convidou, estou convidando agora. Léo Bittencourt, o que o Ricardo denuncia é muito grave. Tirar a certidão sem o aval do INEA, ele pergunta, improbidade. Não pode, né, Tânia? Não pode, é improbidade realmente. Falou assessoria, mas ele insiste nas mentiras. Já cansei de falar com ele. Léo Bittencourt ainda. A única chance de evitarmos essa tragédia urbana é mudar o zoneamento através da Câmara Municipal e com audiências públicas. Não pode, sem a Câmara não pode. Eu falei isso, né? Ele não pode fazer isso sem a Câmara. Pode, Ricardo? Fazer o loteamento ele pode. Mas não tem que ser aprovado? Ele fez o loteamento deveria construir. Qualquer pessoa pode fazer um loteamento aqui. Isso não está errado. O que está errado é o seguinte, ele não tem a liberação do INEA. O solo está contaminado ou não está contaminado. O que a gente acha, o que está errado é o seguinte, como é que eu compro um carro, eu tenho a nota fiscal de um carro e o carro não foi fabricado? É o que aconteceu com a certidão. É o que aconteceu. O loteamento não foi feito, a certidão está na mão. Ainda dando seguimento aqui, Mariane Ludolfi, o local ainda tem resíduos contaminados, já o Ricardo vai falar disso. Ambientalmente ainda não é viável. Léo Bittencourt, esse conselho da cidade eu pude participar e vi de perto, totalmente viciado e aparelhado pela prefeitura. É uma vergonha. A Lana Mendes, não sobra nada para o município. Novamente a Mariane. O vereador Jaime e Paulo Henrique são a favor dessa construção. E o Léo Bittencourt, o vereador Paulo Nogueira é cúmplice dessa farsa. Com referência ao Jaime, eu não sei porque eu não conversei com ele. O Paulo disse que estava estudando, eu conversei com ele aqui, o Paulo disse que estava estudando ainda, né, que não tinha aberto ainda as sessões, que ele estava estudando. Ele não disse, ele não afirmou que estava a favor, mas ele é do grupo de apoio ao prefeito, ele é o líder do governo da Câmara. Politicamente ele vai defender. A Mariane voltou aqui, o INEA ainda não deu parecer favorável. É a participação aqui das pessoas. É isso que a gente sabe. O último laudo que a gente tem é que o solo ainda está contaminado. Não saiu nenhum laudo dizendo que o solo está livre de impureza. Mas não é o INEA que dá esse laudo? Sim, é o INEA que tem que dar. E tudo isso começou pelo INEA. E pode ter até contaminado o lençol freático. Sim, também. Exatamente, é o que pode acontecer. Então, que a gente precisa, o proprietário precisa desse laudo dizendo o solo está ok, para ele fazer o que ele quiser. Sim. Tem um outro item interessante também que a CPI levantou. Tem o projeto da prefeitura, que Dona Isabel entrou com o projeto da prefeitura para fazer isso. Só que o projeto da prefeitura já aparece de acordo com a certidão. A prefeitura está localizada num terreno de 3 mil metros na rua tal. Mas como isso não está no RGI, o projeto da prefeitura tem exigência na prefeitura. Eles querem licenciamento ambiental, querem o RGI, porque existem pessoas muito profissionais dentro do planejamento. Então, cai em exigência por quê? Não tem documento. Eles estão cobrando da própria prefeitura. Estão cobrando da própria prefeitura. Entendeu? Porque como é que se não tem RGI, como é que o lote de 3 mil metros existe na rua tal que está lá dentro? Porque a prefeitura está situada na rua que eles definiram. Então, o projeto tem exigência. Tudo isso está dentro da CPI. Nós temos um enorme problema, quer dizer, eles têm.
Eu acho que o município tem, né? O Marcos aqui, o professor Marcos Vinícius, o Ministério Público e o INEA precisam se posicionar. Jones Vargas, do Anistia Internacional Brasil. Boa tarde, está enganado, tem que passar pela lei orgânica do município, Hélio. Tem que passar pela lei orgânica? O projeto, não, né? A gente tem o plano diretor, né? A lei orgânica, veja bem, criação de loteamento não tem lei orgânica. O problema é quando começa a liberar gabaritos de prédio. Aí eu acho que a Câmara tem que participar disso. Ah, pode, não pode, mudou o zoneamento, pode, porque... Entendeu? Quem vai permitir a mudança do zoneamento? Só o prefeito que diz, pode subir mais 15 andares? Não, tem que passar pela Então, Câmara. Aliás, o prefeito não pode fazer isso. Então, mas isso é contrapartida. Eu te dou a prefeitura se você mudar o gabarito. E aí? Quem é que vai liberar isso? Quem vai mudar o gabarito? Quem vai permitir para receber? Foi o acordo. A forma como ele foi celebrado. Exatamente. O acordo, por isso que eu acho que o prefeito foi mal assessorado para aceitar esse acordo. Só que dá tempo de mudar isso. É isso que eu ia te perguntar. Existe a possibilidade desse acordo ser revisto, ser alterado, até por conta de uma pressão da população, uma manifestação da população. É possível, na verdade, modificar os termos desse acordo ainda? Aí eu vou devolver a pergunta para si, como advogada. Acha que o juiz pode perceber que houve um equívoco e fazer alteração? Acho difícil. Mesmo que o prefeito diga, peraí, eu acho que está errado uma cláusula aqui que eu não percebi, mas está errado. Se ele levantar a bandeira, ele conseguiria isso? O prefeito? Eu acho que pode tentar, mas não sei se conseguiria, porque eu acho que esse acordo, na minha opinião, esse acordo ele foi firmado, é legítimo, né? Porque foi feito com o Ministério Público. Sim. E eu não sei até que ponto se poderia alterar as regras desse acordo agora. Não sei. Eu acho que é uma questão que a Câmara pode levantar, entendeu? Estão levantando a Câmara pode levantar e eu acho que é muito importante isso, porque a cidade está perdendo muito. Continuando aqui, que está importante aqui a opinião do pessoal. O Léo Bittencourt volta e diz que tem mais de 30 tubos de monitoramento do solo distribuídos ao longo da área do parque, feito pelo INEA. Isso, para poder saber se o solo está contaminado. O Marcos Vinícius, o professor Marcos. Vocês conhecem o Marcos, né, Marcão? Sim. O professor Marcão conhece? Também é do Planejo Ateria. O procurador que assinou está afastado por doença. Então, como pode o Ministério Público concordar e não se posicionar? Tânia? O Ministério Público se posicionou, na verdade, quando ele concordou, né, com a celebração do acordo. Houve uma adesão aí, uma concordância do Ministério Público com relação a isso. Aí, continuando aqui, a Mariane dizendo que tem que fazer uma avaliação hidrográfica, porque não temos rede de esgoto. A gente falou disso, né? Da falta de rede de esgoto. A cidade não tem rede, não tem esgoto, a gente falou disso. E o Marcos, deixa eu ver aqui, ele botou aqui o seguinte: como foi possível a Prefeitura assinar sem licença do INEA, reajuste dos valores devidos e conversar com a população? E aí, Hélio, seria uma forma de denunciar esse acordo, né? Por ausência de vários requisitos aí. Eu acho que o principal deles também é uma ampla participação da população aí, que não houve. Né? Esse acordo é celebrado no ano 2020, um ano difícil, sem se ouvir a população, o interesse da população aí. Pode ser que haja uma tentativa aí de se denunciar esse acordo. Uma questão que a gente também estava colocando é o seguinte: o que acontece? A multa ambiental ela é paga ao FECAM, tá? Mas em função da indicação legislativa do MINC, foi aberto o precedente dizendo pode utilizar isso como pagamento de área, tá? Só que o FECAM, em momento algum, diz que comodato é pagamento de alguma coisa. Comodato é um aluguel. Não, comodato não é pagamento. Então, estou dando túnel, está muito caro, alguém engoliu um túnel, estou dando terra, comodato não seria pagamento de multa para o FECAM. Então, já tem um equívoco aí nesse acordo que passou desapercebido para muitas pessoas. E, aliás, me parece que o FECAM proibia
que se fizesse comodato. Exatamente, me parece que sim. Porque não é uma coisa... É igual um bem garantia de banco, né? Sim. Qual a garantia que você tem? 20 anos vai devolver, né? Então, quer dizer, a terra está lá, a área está lá. Senão o dinheiro ia todo para o FECAM e o FECAM usava em outro lugar. Exatamente. Por isso que deixaram usa na cidade Exatamente. para fazer a intenção do parque. Cadê o parque? E Educa Parque, olha só que gatilho, né? Um centro de educação para trazer o ERJ e tudo para cá, que na verdade não significa que o Teresópolitano vai entrar ali, mas aí você pega o nome e bota Educa Parque, para dizer que o parque está ali, entendeu? É um trocadilho meio sem graça, mas na realidade o Educa Parque para a gente ali, como pagamento de multa ambiental, não serve para nada. Não terá o parque. Um túnel, eu vou te dar um túnel de presente, quero ver o que você faz com ele. Não faço nada. Um túnel de cerca de 200 metros de comprimento. Uhum. Porque você não consegue nem criar banheiro lá, porque não tem ventilação. Imagina se você faz um museu ali dentro. Você vai botar um guarda para tomar conta. Ele não consegue ficar 2 horas no meio do túnel, que não há renovação de ar. E o túnel tem 4 metros de largura, passava um trem antigo. Então hoje não passa um ônibus nosso. Não serve nem como meio de ligação. E detalhe, o túnel que hoje liga a beira-linha vai chegar numa área do proprietário do imóvel, não na prefeitura, não vai chegar no parque. Ou seja, o túnel não liga coisa alguma. Eu já estou em cima da hora de outro comercial, só passar rapidamente aqui, que o pessoal está participando. Mariane, lógico, vai ter audiência pública, né? Não vai ter que ter audiência pública sobre isso. O Jones, novamente aqui, todo o projeto tem que passar pela Câmara. O acordo foi celebrado em 2019. Rose Menescal, promover uma audiência pública denunciando todos os equívocos apontados. A Câmara pode promover esse espaço de discussão com os diferentes segmentos da sociedade. Que a gente está pedindo, né? Novamente a Mariane, o aspecto da vizinhança contempla rede de luz, gás, hospitais, ônibus, escolas, densidade demográfica. Gente, eu estou indo para o comercial, a gente continua ainda discutindo, debatendo esse assunto, e isso ainda vai rolar durante algum tempo. Lembrando que na próxima segunda-feira o vereador Jame vai estar aqui. E eu também vou perguntar isso a ele. E na sexta-feira, já confirmado a participação do presidente da Câmara de Vereadores, o Leonardo vai estar aqui com a gente, Leonardo Vasconcelos, e vamos trazer esse assunto de volta para ele, com o Leonardo, né? Até porque ele já tinha, na última vez que ele esteve aqui, aliás, a primeira vez esse ano, ele já tinha falado da CPI, da Sudatex, né? E das irregularidades da CPI. A gente volta a esse assunto na segunda e na sexta. Deixa eu ver o que eu tenho agora aqui. Cartão do bem já falei. Agora é Mandacaru. Pizza mesmo. Tá aí o café com pizza também, muito boa. Café com pizza. Aliás, as pizzarias que trabalham com a gente aqui, elas são excelentes, as duas no bairro do Alto. Se você quer um trabalho de delivery, você tem o café com pizza. Se você quer ir lá na pizzaria, você tem aí funcionando lá no Alto, Mandacaru. E nós voltamos já. 3 minutos a gente está de volta.